que é o Maria. Canal esse que desvenda em passos miúdos a química orgânica. Então, meus amigos e minhas amigas, meus companheiros e minhas companheiras, na realidade nós estamos a falar sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos. Não é sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, é necessário que devemos dominar o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo indica a quantidade de átomos de carbono na cadeia. O número de carbono na cadeia, quem lê é o prefixo. Os tipos ou tipo de ligações da cadeia, quem lê é o infixo. E o terminar da cadeia, quem lê é exatamente o que? O sufixo. Ok, temos essa informação aqui, prefixo, infixo, sufixo. Prefixo indica o número de átomos, não é, de carbono na cadeia. O número de átomos de carbono na cadeia, quem indica é exatamente o prefixo. Lógico que essa mesma cadeia terá que ligações. Então, quem vai indicar as ligações é o nosso infixo. Infixo indica o tipo de ligação entre os carbonos. O tipo de ligação ou de ligações entre os carbonos, quem nos lê é exatamente o infixo ou então o intermédio, intermediário, dependentemente da nomenclatura que se deparares. Ok. Depois tem o sufixo. O sufixo, não é? Indica a função a que pertence o composto orgânico. Os nossos compostos orgânicos que nós estamos a falar pertencem, digamos, ao grupo a esta função, que é hidrocarboneto. Ok. Fiz uma tabela aqui para passar-vos algumas informações sobre o sufixo, sobre o prefixo, infixo e o sufixo. Ok. Observem, essa tabela fala nomenclatura dos hidrocarbonetos. Aqui temos o prefixo, aqui temos o sufixo, aqui temos o infixo, aqui temos o sufixo. De uma forma resumida que nós fizemos. Ok. O prefixo indica que? Número de carbonos. Tá? O número de carbonos. Agora, aqui está a nossa respectiva que é leitura. Se na realidade na cadeia tivermos só um carbono, nós vamos ler que? Met. Se tiver 2 carbonos, nós vamos ler et. Se tiver 3 carbonos, nós vamos ler prop. Se tiver 4 carbonos, vamos ler but. Se tiver 5 carbonos, vamos ler pent. Se tiver 6 carbonos, vamos ler hex. Se tiver 7 carbonos, vamos ler hept. Se tiver 8 carbonos, vamos ler oct. Se tiver 9 carbonos, vamos ler no. E se tiver 10 carbonos, vamos ler dec. Então, essas são as quantidades de carbonos, não é? Que vocês têm que ter já em mente. 1 carbono é met, 2 carbono et, 3 carbono prop, 4 carbono but, 5 carbono pent, 6 carbono hex, 7 carbono hept, 8 carbono oct, 9 carbono no, 10 carbono dec. Lógico que não para no 10, né? Continua a ter varíssimos carbonos na cadeia. Na aula, no vídeo passado, se vocês recorrerem no vídeo passado, efetivamente eu li até 20. Mas posso ainda também deixar uma lista, não é? Que continua, só para que vocês saibam. Ou então vão indo mais investigando. Ok. Aqui parei no 10. Agora, sobre a saturação da cadeia, ok. O que acontece? Se a minha cadeia for saturada, e todos nós sabemos que a cadeia saturada é aquela cadeia que só tem ligações simples, né? Se a minha cadeia for saturada, o seu infixo é exatamente A. Se a minha cadeia só tiver ligações simples, então eu devo ler A, que é o infixo, ok? Agora, se a minha cadeia for insaturada, a cadeia insaturada pode ser dupla ou pode ser tripla. Se ela for dupla, se tiver só, ela pode ter várias duplas, né? Ou pode ter somente uma dupla. Se tiver uma dupla, o seu infixo é A. Se tiver 2 duplas, o seu infixo é perdão. Uma dupla, o seu infixo é em. Ok, desculpa.
Se tiver uma dupla, o seu infixo é em. Se tiver duas duplas, o seu infixo é de em. O dia de dois, quer dizer, dois, duas duplas. Duas duplas, usa-se o seu prefixo de dois. Dois é que é de. Então, de em. Se tiver três duplas, vamos ler tri em. Se tiver quatro duplas, vamos ler que? Tetra em. Se tiver, digamos, cinco duplas, no caso, vamos ler pente em. Pente em. Penta em. Penta em. Penta em. Seis duplas, vamos ler hexa em. Sete duplas, vamos ler hepta em. E assim em diante, não é? Ok. Agora, sabemos que cadeia é insaturada quando na realidade ela tem ligação dupla ou ligação tripla. Quando tiver uma ligação tripla, o seu infixo é in. Se tiver duas ligações duplas, o seu infixo é di-in. Quer dizer, dois ou duas ligações tripla. Então vai ser di-in. Três ligações duplas vai ser tri, porque tri é três. Tri-in. Quatro ligações duplas vai ser tetra-in. 5 peta-in. 6 hexa-in. E assim por diante. Mas ainda vamos aparecer cadeias, não é? Que existem ligações dupla e ligações tripla. Assim, ligações dupla e ligações tripla. Quando tem, digamos, ligações dupla e tripla, se tiver uma ligação, uma só ligação dupla e uma tripla, vamos dizer in. Quer dizer, em é da ligação dupla, in é da ligação tripla. Vamos supor que nós temos uma cadeia que existe uma ligação dupla e duas triplas. Então vais ler o quê? Vais ler da seguinte maneira, observa. Se tiver uma ligação dupla e duas triplas, vai ler assim. Em, de, in. Quer dizer, uma dupla e duas triplas. E duas triplas, sim. Se tiver, digamos, três duplas e duas triplas, vai ler assim. Tri, em, quer dizer, três ligações dupla, depois de, in. Quer dizer, três ligações dupla e duas ligações tripla. É assim. Agora, para o seu sufixo, né, que é sabermos o tipo de função orgânica que está a ser estudado, nesse caso é o hidrocarboneto. O hidrocarboneto, o seu infixo é só OU. Quer dizer, o infixo tem a ver com o terminar. Quer dizer, o terminar. O começar vai depender do carbono. O médio vai depender, digamos, do tipo de ligação. O terminar depende do sufixo. No hidrocarboneto, o sufixo é O, 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 O. Então, devemos, digamos, ter em mente o seguinte. Vamos aqui fazer um resumo. Devemos ter em mente o seguinte. Aqui é o prefixo, quantidade de carbono. Aqui é a saturação, os tipos de ligações, né? Quando é saturado, né? Quando só tem ligações simples, o seu infixo é A. Se tiver ligação dupla, né? Que já é insaturado, o seu infixo é em. Se tiver ligação tripla, o seu infixo é in. E o terminar, que é o sufixo, é exatamente O. Ok. Exatamente a aula foi somente essa, não é? Foi essa. Devemos dominar perfeitamente prefixo, infixo, sufixo. No hidrocarboneto, o sufixo não muda. Termina sempre com. O sufixo tem a ver com a função orgânica. E a nossa função orgânica, nesse caso, que nós estamos a falar, é hidrocarboneto. Hidrocarboneto só termina com O. O infixo tem a ver com o tipo de ligação ou de ligações na cadeia. Se na cadeia só tem ligações simples, né? Nesse caso a cadeia é saturada, então o infixo é A. Se na cadeia só tem ligação pelo menos uma dupla,
que já é insaturada, o infixo já é em. Se tiver duas ligações duplas, é somente di-en. Três ligações duplas, tri-en. Quatro ligações duplas, tetra-en. E assim por diante. Agora, se na cadeia tiver ligação tripla, o infixo é in. Se tiver duas, vai ser di-in. Três, tri-in. Quatro, tetra-in. Cinco, penta-in. Seis, hexa-in. E assim por diante. Agora, se tiver dupla e tripla, é só saber ler. Dupla, como é que se lê? Em. Tripla, como é que se lê? In. Fica em, in. Ok. Então, é isso que nós temos que meter em mente. Até lá, muito obrigado. Se esse vídeo está a te ajudar, pode ajudar outra pessoa. E para ajudar outra pessoa, você deve passar a mensagem, deve baixar o vídeo, mostrar, comentar, partilhar, curtir, para que se expanda ainda muito mais. Podem partilhar o vídeo, baixem, partilhem no TikTok, partilhem em qualquer plataforma, para que nós possamos efetivamente crescer. Daqui é o teu professor que é o Maria, o teu professor de Química Orgânica, no canal Professor que é o Maria 2020. Até lá, tchau!